Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos meditando então no livro de Isaías, né? É muito bom poder estar aqui com vocês novamente, compartilhando da Palavra de Deus e aprendendo aí tudo que Ele tem a nos ensinar com esse precioso livro, para que isso possa gerar transformação, né, no nosso coração e a gente possa então evoluir na nossa caminhada, buscando a santidade daqueles que Deus escolheu e agora põe Jesus Cristo como alvo. Então, quando a gente olha para um livro desse como Isaías, o nosso grande objetivo aqui é extrair lições, aprender sobre a história, né, que Deus tem proposto, mas principalmente tirar lições para que nós possamos transformar o nosso coração cada vez mais à imagem do nosso Senhor Jesus, tendo sempre o Espírito Santo como aquele que nos dirige para isso, clamando a Deus então que Ele nos dê o seu Santo Espírito para que a gente possa caminhar nessa direção. Antes até de começarmos esse estudo, eu queria compartilhar algo com vocês que eu acabei meditando essa semana e pensando, né, numa frase que poderia sintetizar a melhor maneira de se viver, né, de como nós devemos viver, né? E eu cheguei a uma colocação mais ou menos nessa direção, né? Que Cristo, Ele deve ser o nosso alvo, Ele é o nosso alvo. Porque isso é a vontade do nosso Pai. E a gente só vai conseguir isso por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Tirando lições, tirando esses aprendizados que nós temos da Palavra de Deus e trabalhando isso, né? Porque é por meio da Palavra de Deus que nós vamos conhecer quem o nosso Senhor Jesus é e tudo que Ele fez e faz. Então o Espírito Santo pega tudo isso que Ele vem nos ensinando e começa a aplicar na nossa vida, transforma o nosso coração. E aí a gente pode então caminhar parecendo cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois isso é a vontade do nosso Pai, que nós sejamos santos assim como Ele é santo, ou seja, separado das coisas desse mundo, das coisas más, da injustiça, da impiedade, para que nós possamos caminhar então e acima de tudo que nós possamos glorificar o Teu santo nome, amém? Então vamos começar o estudo de hoje, mas antes vamos orar aí para pedir orientação de Deus então. Senhor, obrigado por mais um dia o Senhor permitir que nos debrucemos sobre a Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor nos tem preservado até aqui. Mesmo diante de tantas dificuldades no mundo, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. E somos muito gratos ao Senhor por tudo isso. Mais ainda, o Senhor tem nos dirigido para que possamos ser santos, cada vez mais santos. O caminho é longo, na verdade nós morreremos e ainda não conseguiremos atingir uma santidade, né, que seja próxima do Senhor. Mesmo assim acreditamos que cada dia o Senhor nos deixa mais santos, mais parecidos com Cristo, mas também que o Senhor nos dá esperança que um dia estaremos com o Senhor em santidade plena, porque o seu Santo Espírito habitará em nós plenamente. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso objetivo principal e nós vivemos agora por isso e que o Senhor coloque isso nos nossos corações, que a gente possa viver por isso, esperando o dia que o Senhor nos glorificará assim como o Senhor já é glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, honrado e bendito. Nós pedimos agora a orientação do Senhor por meio desse estudo, que o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor trabalhe tudo o que o Senhor quer de nós, que o Senhor transforme os nossos corações e a gente possa sair desse encontro melhor do que entramos. Nós entregamos todos os momentos desse estudo nas Tuas mãos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, a gente vai ler hoje o capítulo 9 e o capítulo 10, né? Lembrando que a gente está num bloco de uma única profecia que começa no capítulo 7 e termina no capítulo 12. Então a gente vai entrar hoje no meio mais ou menos dessa profecia, mas é um bloco só, é uma profecia só. E até para que a gente possa se situar novamente, falando um pouquinho do que a gente viu, recapitulando o capítulo 7 e o capítulo 8. Então no capítulo 7 a gente viu lá, né, a profecia, o início da profecia que direcionava para um complô da Síria com Israel para invadir Judá, né? E Deus aconselhando eles para eles não se apavorarem com isso. Pelo contrário, para que eles pudessem confiar no Senhor, confiar no seu poder, que o próprio Deus ia proteger eles desse complô. Inclusive, o Senhor também indica ali
né, o que eles estavam planejando contra Judá, mostrando que ele estava sabendo de tudo, que ele estava no controle de tudo. Então ele fala para Judá: não se apavorem, não tenham medo, confiem em mim que eu estou com vocês. Inclusive Deus propõe para que eles pudessem ter certeza disso, que eles pedissem um sinal, né? E aí o rei fala que não poria Deus à prova, então não pediria um sinal, o que a gente julgou até ser um ato hipócrita dele. E Deus então, por meio do profeta, né, se ira com eles e com a nação, e inclusive diz: então, já que vocês não querem pedir, eu vou dar um sinal para vocês, um sinal miraculoso, e esse sinal aponta então para o nascimento de Jesus por meio da Virgem. Então já fazendo um anúncio aí da vinda do Messias, né? E também misturado um pouquinho com sinais aqui por presente, né? Então nesse sinal, além de indicar o Messias, ele usa também a imagem do filho dele que estava ali com ele, né? Isaías levou o filho dele para fazer essa profecia junto ao rei, dizendo que antes que o menino pudesse distinguir entre o bem e o mal, esses dois povos, né, a Síria e Israel, seriam destruídos, mostrando que indiferente de como Judá se portasse, Deus ia trazer punição para esses dois reinos, mesmo antes que o filho de Isaías ali pudesse crescer, né? E também Deus disse para que eles não procurassem a Síria, né? Na verdade Deus... por eles não confiarem em Deus e procurarem a Assíria, eles seriam então contaminados, eles seriam subjugados pela Assíria, né, tanto a nível cultural, a nível econômico, a nível agrícola, a nível religioso. A gente vai na história dos reis, lá no livro dos reis e no livro de crônicas, a gente percebe isso, né? Sobre o comando de Acaz, aí o reinado de Acaz, o povo se corrompe totalmente, a Assíria passa a dominar sobre Judá, inclusive interferindo na vida de adoração deles, né? A ponto de, em determinado momento, Acaz profanar o templo e fechar o templo, indo adorar outros deuses nos altos, né? E aí a gente entra no capítulo 8, quando Isaías faz uma nova indicação ali, também usando um outro filho dele, né? Deus pede para que ele faça uma placa para anunciar isso de forma bem latente, bem visível, e também por meio do seu filho, né? Que eles pudessem entender aí o que viria por eles. E essa profecia indicava da forma com que seria a conquista, né, dos assírios, não só em relação à Síria e a Israel, mas também o que eles fariam com Judá, para que o povo, né, pudesse encontrar aí no Senhor a sustentação e não neles. Mesmo assim eles rejeitam, né? A gente encontra aquela passagem que fala o contraste das águas de Siloé versus as águas do Eufrates, ou seja, de que o povo de Judá escolhe se submeter à Assíria ao invés de confiar em Deus, né? E por isso então eles seriam contaminados por tudo que a Assíria tinha, né? Mas Deus também continua dizendo por meio do profeta que eles também seriam, a Assíria também seria julgada por Deus, então diante de Deus também não era ninguém. Do mesmo jeito que ele tinha dito que a Síria e Israel não eram ninguém diante do poder, da majestade e da glória dele, a Síria também não, a Assíria, né? Mostrando o total erro que eles tiveram em seguir a eles. E também faz um contraste ali, né, da forma que ele espera, que ele chama o justo para viver ali em piedade, em justiça, em retidão, versus como viviam os injustos, procurando, né, outras religiões, procurando espíritos malignos, vivendo de forma impiedosa, infiel, né, e mostrando também as consequências que eles teriam. E aí cabe lembrar que a gente termina o capítulo 8, no versículo 22, demonstrando a total escuridão que Israel, as 10 tribos do norte, na verdade todo Israel, mas direcionando, Israel quando eu digo as 10 tribos do norte, mais as 2 tribos do sul, mas direcionando mais para Israel das tribos do norte, como eles estavam vivendo numa escuridão plena, em trevas plenas, ou seja, como eles tinham se afastado totalmente do Senhor. Judá tinha se afastado também, mas Israel conseguiu ir mais além, né? Israel, as 10 tribos do norte foram mais além ainda, e a adoração deles, né? Tanto é que
quando a gente lê o livro de Reis, a gente vê que não tem um rei deles que foi bom. Todos os reis fizeram o que Deus reprova. Todos eles foram idólatras, se desviaram. Até Jeroboão lá, o primeiro rei que recebeu de Deus uma profecia, uma mensagem, também se desvirtuou. Ou seja, as 10 tribos do norte estavam em trevas plenas. Então a gente começa o capítulo 9 com esse cenário, né? A escuridão de todo o povo de Israel, em especial das 10 tribos do norte que viviam em densas trevas. E aí, começando o capítulo 9, nós vamos ler um primeiro trecho dos versículos 1 a 7, que diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Povo que caminhava em trevas, viu grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus olhos, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revestida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, até aqui a palavra de Deus. Só lembrando, essa passagem de Isaías 9, né, até o versículo 7, é muito conhecida, a gente usa muito, principalmente no Natal, ali, para elucidar o nascimento de Cristo, né? A gente está sempre recitando ela novamente, mas hoje eu queria que a gente pensasse ela no contexto de que ela foi escrita. O objetivo aqui é profetizar realmente a vinda do Messias, né, e a forma e de onde ele viria, mas aqui tem um propósito, então nós vamos olhar para esse propósito aqui hoje, né? E aí nós percebemos então, já no versículo 1, algo importante. Esse trecho ele começa com uma palavra, na minha tradução aqui, contudo, né? Tem outras traduções que usam o termo mais, mas o mais importante, ele está ligando a passagem do capítulo 9 com o versículo 8, com o capítulo 8, ou seja, ele termina o capítulo 8 dizendo: o povo andava em densas trevas. Contudo, mas, né? Então, ligando isso, Deus diz que apesar de ter humilhado a eles, e aqui uma indicação às tribos do norte, né? Porque Naphtali e Zebulon faziam parte das tribos do norte, né? Deus os exaltaria, né? Através do quê? Da vinda do Messias que viria naquela região e traria grande luz para aquela região, né? Na verdade, a história a gente sabe, Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu grande parte do tempo na Galiléia, que é onde José e Maria vinham também, então mostrando também não necessariamente o nascimento de Cristo, que foi em Belém, mas a vida dele na Galiléia dos gentios, inclusive, que ele fala, né? Quando ele usa esse termo Galiléia dos gentios, é para dizer ali que aquela região estava totalmente afastada, era dos pagãos hoje, né? Era dos gentios, né? Então, mostrando que Deus ia pôr grande luz naquela região, e ali ia chamar algumas pessoas, né? Os seus escolhidos. Nós vamos ver muito hoje sobre isso, né? Lembra que no capítulo 7, o primeiro filho de Isaías chama, né? Deus, um remanescente retornará, né? E aqui, quando a gente está pensando na grande luz que ele está trazendo, e nós vamos ver hoje também nesse estudo, que é para um remanescente, não é para toda a nação de Israel. Então, no versículo 2 ele mostra, né? Nas trevas do povo, Deus traria luz, né?
luz do mundo vieste à terra, Jesus Cristo. Então ele indicando que Deus mandaria a luz ainda para aquele povo, apesar das densas trevas que eles viviam, um dia viria a luz sobre eles e um remanescente tomaria posse dessa luz, né? Seria beneficiada com essa luz. E aí também é interessante, né, que ele usa no versículo 3 uma coisa interessante, né, um termo interessante, que é crescer a nação, ou seja, crescer seu povo, trazendo regozijo e alegria sobre esse povo. E aqui quando eu falo nação, eu entendo que é então esse remanescente, que é a nação verdadeira de Deus, o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, aqueles que andam nos passos de Abraão, aqueles que andam pela fé, aqueles que, como Abraão, acreditam em Deus, na sua provisão e na ressurreição por meio do Messias. Então é esse povo. E quando ele usa aqui o termo nação, eu já estou entendendo uma indicação para os gentios. Inclusive, ele está então dizendo que era na Galiléia dos gentios, onde viviam ali vários povos, raças, tribos e nações. Era um local de grande comércio, de circulação de comércio, ou seja, tinha muito gentil ali. E eles também seriam beneficiados. Deus aumentaria a sua nação, não só com o remanescente fiel de Israel, mas também agora com o remanescente dos gentios. Já indicando no Antigo Testamento que sempre foi plano de Deus a inclusão dos gentios também no seu povo, né? No versículo 4, ele diz que Deus então os livraria da escravidão que os oprimiam, né? E aí é interessante que, além de libertar da escravidão, no versículo 5 ele fala até das guerras, né? Que não teria mais guerra, inclusive a ponto dos seus soldados queimarem os seus instrumentos de guerra, porque não haveria mais guerra, né? E por que não haveria mais guerra? Porque o Salvador do mundo estava vindo para trazer então todos os seus atributos para o mundo. O menino ia nascer, né? Versículo 6, e ele governaria então sobre todos. Mas o seu governo era um governo de paz. Ele ia ser reconhecido como um conselheiro maravilhoso, ele ia aconselhar a todos os seus, né? Ele era todo poderoso, ele tinha poder para fazer isso, ia ser o Pai eterno de todos nós, é o Pai eterno de todos nós, o príncipe da paz, ou seja, onde há paz não há mais guerra. Essa passagem do versículo 6 é linda, né? Linda, linda, né? E o seu nome é maravilhoso, Deus eterno, é Pai eterno, Deus poderoso, príncipe da paz. E aqui é um ponto interessante que eu queria só lembrar, que quando quando Jesus veio, aqueles que estavam vivendo, inclusive os discípulos, achavam que Jesus vinha para guerrear. Olha como às vezes Deus dá sinais para a gente não dá atenção para os sinais. Isaías está dizendo, não, ele não vai ser rei de guerra. Muito pelo contrário, quando ele começar a reinar, as vestimentas de guerra vão ser jogadas fora. Ele vai ser um conselheiro maravilhoso, ele vai ser um pai de vocês para toda a eternidade. Ele vai reinar sobre vocês com paz, ele vai reinar com vocês com justiça. E quando o Messias veio, mais uma vez lembrando, até os discípulos acreditavam que ele viria para destruir Roma com o poder de guerra, né? Para ir para uma guerra. Então, Deus nunca deixou de falar também para eles como o Messias viria. E a gente está percebendo isso no estudo de Isaías. Mas eles, mesmo lendo Isaías sempre, se perderam no tempo. Por quê? Porque Deus não permitiu que eles vissem a salvação, né? O que nos deve glorificar a Deus por isso, porque Ele abriu os nossos olhos. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala, e tu és Pedro? E diz, você é um bem-aventurado, Pedro, porque isso não veio de uma revelação humana. Não foi ninguém que te disse e você acreditou. Foi o próprio Deus que plantou no seu coração. Então, hoje nós sabemos que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Deus maravilhoso, o Pai eterno, o conselheiro maravilhoso, o Pai eterno, o Deus todo-poderoso, porque Deus plantou isso no nosso coração. Tanto é que a maioria do mundo hoje não reconhece, mesmo tendo essas profecias. Quase o mundo inteiro hoje tem acesso às Sagradas Escrituras, mas quantos vão crer nessa passagem aqui? Quantos vão crer em toda a Bíblia? Quantos vão crer já no Novo Testamento que indica a vida do Messias? Poucos, porque Deus não colocou isso no coração deles. O que deve ser motivo nosso de muita gratidão, de muito amor, porque nós fomos agraciados, bem-aventurados,
felizes, porque Deus plantou essa verdade no nosso coração. Versículo 7, seu domínio é pleno e eterno, justo e reto. Importante isso, é totalmente justo, totalmente reto, né? O seu domínio aqui, quando a gente fala já de domínio, ele está fazendo duas aplicações aqui, né? A aplicação da primeira vinda, que é quando ele vai nascer e vai começar esse reinado, mas o seu domínio, ele já é hoje a nível celestial, mas vai ser a nível pleno na restauração de todas as coisas, quando Deus juntar de novo o céu e terra, o novo céu e a nova terra. E aí nós teremos um reino justo, reto, pleno, de paz, de conselho maravilhoso, de todas essas coisas. Vale lembrar aqui pra gente que hoje nós já sabemos essa dimensão de primeira vinda e de segunda vinda. Pra gente isso é claro. Os profetas aqui, eles não tinham essa visão plena. Para Isaías, ele provavelmente estava falando isso na cabeça dele de um único evento. Ia nascer, ia fazer, ia acontecer, ia reinar. A gente já sabe que não, né? Que há um espaçamento aí, hoje a gente sabe que é mais de 2000 anos, né? Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Mas é importante a gente ter fé que um dia esse Jesus Cristo que foi prometido, o Pai eterno, o Conselheiro maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, ele vai reinar aqui na terra como homem e como Deus, trazendo todos esses atributos. E tudo isso por quê? Pelo zelo de Deus. Mais uma vez, não é pelo homem, é pelo zelo de Deus. Não se trata de nós, se trata de Deus. O propósito da vida não é o homem, o propósito da vida é Deus. Tudo acontece por Ele, para Ele e por meio dEle. Não é nada para nós. Então quando a gente diz, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Gente, o propósito não é para nós. Deus não está aqui para viver para nós. Nós estamos aqui para viver para Deus. Não é nós que temos Deus, é Deus que nos tem. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente para vivermos de forma correta, de forma santa e de forma justa por esse caminho, né? Então é importante que a gente possa estar sempre caminhando nessa direção, né? E possamos aí viver aí de forma como Deus espera de nós. Então, continuando aqui, mais uma vez a gente percebe aqui na profecia de Isaías, né, essa dinâmica, né, que ele fala de mostrar o erro do povo, o estado de escravidão que eles viviam, a condenação que viria por eles se eles não se revertessem, e que isso, a disciplina que Deus estava mandando, era uma disciplina para trazer para eles esse alerta, né? Arrependei-vos, porque vocês vão sofrer isso se vocês não mudarem. E principalmente indicando que Deus estava sempre propondo para eles, então, um renovo, né? Uma nova, né? Engraçado que Jesus Cristo, ele até um dos nomes é renovo, né? Um recomeço, um renovo de todas as coisas. Então, vocês estão caminhando em densas trevas, mas eu posso ser a luz para vocês. Vocês estão caminhando para o mal, mas eu posso dirigir vocês para o bem. Por meio do meu filho, por meio do Messias, vocês podem encontrar tudo de novo, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Agora, caminhando aqui no versículo 8, capítulo 9, versículo 8 ao 12, nós temos assim: o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto em Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitá-los contra eles, os seus inimigos. Os arameus do leste, os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Então, aí agora Deus vai continuar no processo de mostrar o mal de Israel e aí o que ia acontecer com eles, né? Então volta de novo para apontar o erro deles. Então, nessa dinâmica, mostra o erro, a necessidade de arrependimento, a consequência se eles não mudarem e um processo antes até de consequência de disciplina para depois uma futura condenação, mas também a possibilidade do renovo. Então ele volta aqui a mostrar
né? De novo, Israel, presta atenção. O orgulho, isso no 8 ele tá chamando, o versículo 8 ele está chamando a atenção de Israel. No 9 ao 10, do 9 e 10 ele indica, vocês estão orgulhosos, vocês estão arrogantes, vocês se acham autossuficientes. Olha o que a passagem diz aqui, né? Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, pedras melhores, né? As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedro, ou seja, eles estavam se considerando totalmente autossuficientes, achando que por si só eles poderiam fazer algo melhor do que eles estavam fazendo. Então Deus chamando a atenção deles, prestem atenção, olha para onde está indo a arrogância de vocês, o orgulho de vocês, a autossuficiência de vocês. Lembrando para tentar trazer o povo ao arrependimento, né? No 11, inclusive, ele fala... Ele já indica que Israel, então, das tribos do norte, estavam se alinhando a Rezim, né, que era o rei da Síria. Ele falou, eu vou mandar os adversários deles para destruir vocês. Então, o rei da Síria era adversário do rei da Assíria, né? Então ele vai, eu vou mandar a Síria para disciplinar, para vocês entenderem. Vocês estão fazendo aliança com alguém que não é ninguém, que vai ser destruído pelos adversários deles, né? Inclusive, não só os assírios, ele indica também os arameus, os filisteus, né? Então mostrando, olha em quem vocês estão colocando a confiança de vocês, olha com quem vocês estão fazendo uma aliança, olha com quem vocês estão se juntando. Vão ser destruídos, tanto eles quanto vocês. O versículo 12 nos traz uma frase assim: apesar de tudo, sua ira não se desviou, a sua mão continua estendida. Isso nessa versão. Tem outra, nessa versão fala, sua mão continua erguida. Em outras versões fala, sua mão continua estendida. Eu não vou explicar essa frase agora, porque ela vai se repetir mais 4 vezes, né? E na última vez eu vou dar o sentido que eu busco sobre ela, né? Agora avançando do versículo 13 ao 17, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são as caudas. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam de se induzir ao erro. E aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar de tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Mais uma vez, né? Então, avançando, continuando aí, Deus explicando o que aconteceria com Israel, as 10 tribos do norte, ele fala, olha, mesmo diante de toda a disciplina, de tudo que vocês estão vendo, de tudo que tem sido profetizado para vocês pelos profetas, vocês não voltam para o Senhor. Vocês continuam pecando, vocês não têm arrependimento, mesmo diante de tanta dificuldade. Mais sinal que Deus está dando para ele. Inclusive, ele vai no versículo 14 e 15, dizer, olha, está todo mundo contaminado, a cauda, a cabeça, eu vou derrubar todo mundo. Eu vou derrubar os líderes a nível religioso, a nível, né, de governo, os reis, a nobreza. Vai cair todo mundo, eu vou cortar, não vai ter mais rico, pobre, líder, sacerdote, vai cair todo mundo, porque está todo mundo contaminado, né? Aqueles que eram para guiar o povo, eles enganam o povo, eles não estão levando o povo para o caminho da justiça, da retidão, dos caminhos do Senhor, né? Eles que eram designados para levar, né? Lembra que a gente tem lá, né, os juízes, os reis, os sacerdotes e por fim os profetas. Deus tentava trazer por essa ordem aqui a justiça, juízes, reis, se não desse o sacerdote, por fim os profetas. Já estava chegando o profeta, que era a última, né, instância. Só que tinha tantos falsos profetas que os profetas de verdade, como Isaías, eram tidos como caluniadores, como alguém que não estavam trazendo a verdade, para mostrar como todos estavam condenados. E o próprio povo que estava sendo enganado, eles se permitiam ser enganados. Então,
era condenação plena, porque estava todo o corpo doente, todo mundo estava doente. E o Senhor não se alegrava disso, não ia se alegrar deles e não ia ter piedade deles, porque eles não estavam se voltando para o Senhor. Então no versículo 17 a gente vê isso, né? Que o Senhor não terá a alegria dos jovens, o Senhor não vai ter piedade para ninguém, porque está o corpo inteiro, Israel inteira está corrompida. E mais uma vez Deus aplica a frase, né? Apesar de tudo isso, apesar de tudo, sua ira não se desviou, sua mão continua erguida. Segunda vez que ele fala essa passagem, né? E continuando então agora, dos versículos 18 a 21, nós vemos assim: porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar de tudo isso, a ira divina não se desviou. A sua mão continua erguida. Terceira vez que ele fala essa palavra. Então a gente vê no 18 e 19, né, que do mesmo jeito que eles estavam trazendo todo tipo de mal, Deus ia retribuir eles aqui, né? A impiedade deles que queimava a terra, que queimava o fogo, seria a forma com que Deus ia também, né, punir a eles por tudo isso, né? Eles falam, né? A impiedade de vocês queima como um fogo, consome tudo, as rosas bravas, os espinheiros, né? Põe chamas. A ira do Senhor vai ressecar a terra, né? E o povo será como lenha na sua mão, e ninguém poupará ninguém, nem os seus irmãos serão poupados. Ou seja, aqui é mais ou menos uma retribuição da mesma forma, né? Ou seja, o mal que vocês plantam é o mal que vocês estão colhendo, né? Do 20 e 21, né, continua aplicando isso, que o negócio ia ser tão feio que eles iam ter escassez, né? Eles iam ter problema na alimentação. A gente percebe aqui, né? A direita devorarão, mas ainda estarão com fome. E a esquerda comerão, mas ainda não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. E a gente vê na história, tanto de Israel quanto de Judá, que isso vai acontecer, né? Quando eles são cercados por seus inimigos, que são instrumentos de Deus, né? Nesse processo de disciplina, nesse processo de condenação, eles são expostos aí aos piores tipos de escassez possível, a ponto de um ser humano querer comer outro ser humano. Quando a gente estuda a história de Israel e de Judá, a gente vai perceber isso. E o profeta está dizendo isso, vai ser feio o negócio. Essa disciplina, o jeito que Deus ressecará a terra de tal maneira que vocês vão queimar. Da mesma impiedade que trouxe para os outros esse fogo que queimava, vocês vão ser queimados. De forma simbólica, né? Falando, então, a maldade que vocês plantaram, vocês vão colher de tal forma que vai chegar a esse ponto. E a gente vê na história que até mãe querendo comer o filho de outra e depois falar que vai trocar e enganar. Uma loucura quando a gente... E tudo isso por quê? Porque eles não procuraram ao Senhor e trouxeram sobre eles o julgamento, a justiça. E aí ele termina no versículo 21, mais uma vez dizendo, apesar de tudo isso, apesar de tudo, a sua ira não se desviou, a sua mão continua erguida. Então, como a gente disse, a terceira vez. Agora, entrando então no capítulo 10, versículo de 1 a 4. Ai dos que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão para pedir ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos.
Apesar de tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Então aqui nós vemos mais uma sessão de ais, né? Lembrando que ais é julgamento, é quando Deus vem para julgar, né? Então a gente percebe aí no versículo 1 e 2, né? Ai daqueles que fazem leis injustas, decretos opressores, que roubam os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Ai desses, ai desses. No dia do julgamento, eles estão fritos, pior. Tudo que eles conseguiram com isso, de nada vai adiantar. Pelo contrário, vai só aumentar a condenação deles, né? No versículo 3 nos diz isso. O que eles vão fazer com tudo isso? Eles vão poder comprar a justiça deles, como até de forma injusta eles faziam aqui? Eles vão poder tomar prol de tudo isso? As suas casas protegerão a eles, os seus bens, todas as suas coisas, os seus contatos, os seus conchavos políticos, isso tudo vai adiantar de alguma coisa no dia do Senhor? Não. No dia do Senhor só vai sobrar uma coisa, você ficar bem miudinho. Ele fala aqui no capítulo 4, exatamente no versículo 4, exatamente, vocês só vão se esconder 3 e 4, no versículo 3 e 4, vocês vão se esconder, vocês vão ficar tão pequenininho, aquele poder que vocês tinham, aquela arrogância, aquela prepotência, não vai servir de nada, pelo contrário, vocês vão ficar tão assustados. Apocalipse fala até que vocês vão querer morrer, vocês não vão conseguir, vocês vão querer se enfiar nas rochas e não vão conseguir. Mostrando aqui que de nada disso vale a pena. No dia que Deus vier para julgar esse mundo, pelo contrário, tudo isso vai servir para agravar a condenação. E aí ele usa a última vez, pela quarta vez seguida, o texto. Apesar de tudo isso, a sua ira não se desviou, a sua mão continua erguida. Agora, pensando sobre essa frase. Os comentaristas que eu li a respeito, todos eles foram unânimes em dizer, então, mesmo mostrando para vocês o erro, clamando vocês o arrependimento, vocês não voltaram para o Senhor e a ira do Senhor continua estendida, a ira do Senhor não se desviou de vocês e a mão dele continua estendida sobre vocês, ou seja, disciplinando vocês, trazendo justiça sobre vocês. Tudo isso que está acontecendo não são inimigos atacando vocês, é a mão de Deus estendida sobre vocês. Isso são os que os comentaristas disseram e eu acredito e tem um sentido totalmente correto e pleno. Porém, eu queria compartilhar algo um pouquinho diferente que Deus trabalhou no meu coração. Eu fui procurar na língua original o que significava essa palavra estendida. E ela tem uma aplicação no livro de Êxodo de estendida no sentido de ajuda, de pegar. Imagina alguém que está num poço e precisa sair do poço e não consegue, vem alguém e estende a mão para tirar aquela pessoa do fundo do poço, né? Por que eu digo isso? Porque é o que o livro de Isaías está fazendo. Então eu não estou discutindo aqui o que o profeta quis dizer, eu respeito e acredito que o que os comentaristas dizem está certo, até porque são pessoas de Deus, teólogos maravilhosos, mas eu acho que a gente pode também pensar um pouco isso. O que Deus está fazendo no livro de Isaías estou estendendo a mão para vocês. Eu estou mostrando o fundo do poço que vocês estão vivendo e eu estou estendendo a mão. O meu desejo não é derramar ira sobre vocês, mas enquanto vocês continuam nesse lamaçal que vocês estão, eu preciso derramar ira sobre vocês, porque é justo. Eu sou Deus justo, eu sou Deus santo, eu sou um Deus que, pela minha justiça, eu preciso trazer condenação para aqueles. Mas o meu desejo era amar vocês, por isso a minha mão está estendida. E se vocês pegarem na minha mão, eu tirarei vocês da lama que vocês vivem, eu mesmo limparei vocês pelo sangue do meu filho, aquele menino que vai nascer, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz. Peguem minha mão e eu posso, tirar vocês dessa lama. Porém, se vocês não saírem dessa lama, infelizmente vocês vão se afundar cada vez mais a ponto de estar cada vez mais enlamados, caminhando então para a destruição final. Eu acho que esse é o propósito do livro de Isaías. Ele vai nos trazer muitas coisas, ele vai nos trazer história, ele nos vai trazer profecias sobre o Messias, vai trazer profecias sobre o reino vindouro, vai trazer profecias da primeira vinda, da segunda vinda de Cristo, mas o propósito do profeta
na mensagem para o povo que ele escreveu é: o Senhor está de mão estendida para vocês, porque vocês vivem num lamaçal de injustiça, de impiedade, de infidelidade, de adoração de falsos deuses, de guias que não, de mestres que não guiam vocês para nada, mas aquele que pode guiar e livrar vocês disso, salvar vocês e limpar toda essa lama que vocês vivem, está de mão estendida. Gente, que a gente possa ter isso em mente. Indiferente de ter sido esse o propósito dessa passagem, esse é, na minha leitura, o propósito do livro de Isaías para aquele povo, né? E quando eu falo de tirar do fundo do poço e limpar para viver numa vida agora plena, uma vida em abundância, como Jesus Cristo falou, sobre o seu reinado, sobre a sua justiça, tendo os benefícios que a gente vê aqui quando vier o reino vindouro, de como ele vai ser maravilhoso, justo, santo, a ponto de uma criança botar a mão na toca de uma serpente e não acontecer nada, a ponto de um cordeirinho comer do lado de um leão e não vai acontecer nada, mostrando a perfeição que vai ser esse reino. Então você vai sair da lama e vai vir para o reino da paz, o reino do meu filho. Essa é a mão estendida que eu proponho para você hoje. Continuando, versículo 5 a 11. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o brasão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como uma lama nas ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno e mesmo o mesmo que Carquemis? Amate não é como a Arpade e Samaria como Damasco, né? Samaria como Damasco. Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e os seus ídolos. Então agora Deus sai um pouquinho de Israel e volta para a Síria, né? Vai agora profetizar contra a Síria, né? E aí no versículo 6 a gente percebe então que Deus estava permitindo que eles avançassem sobre todas as nações como objeto de disciplina. Era o próprio Senhor que estava conduzindo então os assírios aí por esse caminho. Não era o poder deles, não era a força do rei, não era porque era um cara diferenciado, era a mão de Deus possibilitando que a Síria pudesse disciplinar os povos, né? Mas Deus vai aqui também explorar a maldade da Síria, falar, eu estou usando eles como disciplina, mas eles conseguem ser piores, porque o desejo deles não é só isso, o desejo deles é destruir as nações, é dar fim a todos eles, né? É maltratar tudo, né? Uma imagem muito parecida com Satanás, né? Satanás ele não vem para nos dar paz, não vem para nos trazer os desejos desse mundo, ele vem para nos destruir. Ele vem para matar, para roubar e para destruir, da mesma forma que o rei da Assíria, né? Se Deus não pôr limite em Satanás, ele vem para nos destruir. Vale a gente lembrar a história de Jó, né? Que Deus permitiu, pelo propósito eterno, que Jó sofresse aquilo, que Satanás tocasse a mão em Jó, porém não permitiu que tocasse na vida de Jó. Deus falou, você tem limite, você vai até aqui. Então às vezes Deus trabalha, permite que essas coisas aconteçam, mas ele põe limite. Porque se deixar, Satanás quer destruir a gente plenamente, como era a ideia desse rei aqui, dos reis da Assíria, né? Da mesma forma, a gente percebe que a Assíria agora vai se dirigir em arrogância, né? Eles acreditavam que estavam prosperando, conseguindo, né, ganhar, né, reinos. A gente vê isso no versículo 8 ao 10, pelo seu poder. Então ele faz até exemplos aqui, né, que ele usa de conquistas, né? Conquista de Carquemis, conquista, por exemplo, de Calno, de Amate, de Arpade. Então ele vai mostrar aqui
por meio, né, dessa, não foi eu que conquistei, não foi eu que fiz, não foi. Então, a arrogância deles, eles achavam que eles estavam prosperando e conseguindo essas vitórias simplesmente pela força deles aí, né, e não porque Deus estava usando eles como objeto de disciplina, né. E aí ele fala também que iria fazer o mesmo com Judá, da mesma forma que ele pondo medo, né, ameaçando Judá verdadeiramente. Da mesma forma que eu fiz com todos eles, você acha que eu não faço isso com você também? Não faço isso, né, com Judá? A gente vai perceber aqui também que nessa aplicação a gente vai ter um pouquinho já do contexto futuro, né? Essa profecia, se a gente não pode esquecer que ela está sendo feita no reinado de Acás. Mas o grande problema de Israel com a Assíria vai ser no reinado de Ezequias, que é o filho de Acás. Porque Ezequias, ao contrário do pai dele, que fez o que reprovava, né, que o Senhor reprovava, ele vai promover uma reforma, porque quando Acás faz então uma aliança com a Assíria invade, como a gente tem visto até aqui na profecia, todos os parâmetros de Judá. A cultura, a agricultura, a adoração, tudo. E Ezequias vai buscar então uma restauração dessas coisas. Ezequias confia no Senhor, Ezequias entende essa profecia e fala, não, nós precisamos rever tudo. E a hora que ele rever tudo, então ele vai trazer a Assíria contra eles. Então já é também uma indicação para lá, né? A hora que você deixa de se submeter a alguém, essa pessoa vai ficar te ameaçando, vai ficar, né? E aqui eu acho que já está indicando isso, né? Falando para Judá, você acha que isso aqui não vai acontecer com você, o que fiz com todas as outras nações? Mal sabia ele que na verdade ele tinha feito isso por causa da mão do Senhor tendo ajudado, né? Mas eles aqui estavam ameaçando então ajudar e até para manter Judá sobre o jugo ali, né? Falou, fica submissa a mim, porque senão eu vou fazer igual o que eu fiz com as outras nações, eu vou fazer com você também, né? Agora do versículo 12 ao versículo 14... Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá, castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz, com a força da minha mão eu o fiz, e com a força da minha mão eu fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar as riquezas das nações, como os que ajuntam ovos abandonados. Assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Então, mais uma vez aqui mostrando, né, Deus falando assim, né? Eu estou usando eles, mas tem um ponto, tem um limite. Porque o dia que terminar esse ponto, um dia que a minha disciplina chegar no ponto que eu pretendo, eu vou castigar eles também. Eles acham que eles estão fazendo isso e vão continuar prosperando sempre. Da mesma forma que todos os outros povos. A Babilônia vai ser a mesma coisa. Eles, na sua arrogância, eles acham que eles podem ir até onde eles quiserem. Não. Deus tem um limite. Vocês estão disciplinando o meu povo. Até onde eu quiser. Porque a partir dali eu vou castigar vocês e até pior do que eu castiguei o meu povo. Então Deus está pondo esse limite até para que Judá soubesse. O que está acontecendo está no controle de Deus e tem um limite que está estabelecido por Deus. Não são esses reis que estabelecem esses limites. E o dia que o meu castigo terminar sobre vocês, eu vou castigar esse povo. Por mais que ele diga tudo que ele está dizendo, por mais que ele se considere arrogante, né? E, inclusive no versículo 13 e 14, Deus vai permitir que o profeta fale uma frase deles assim, eu movi fronteiras, eu conquistei povos. Por mais que eles falem tudo isso, por mais que eles se considerem os detentores, os conquistadores, os poderosos, eles não são nada. É o Senhor que está usando eles e esse uso tem um ponto determinado por Deus a chegar, e depois disso eles serão castigados. Por mais que eles possam falar, possam bravejar, possam se considerar aqueles que fizeram essas coisas, eles não são nada. Podem ser arrogantes, podem ser prepotentes, mas eles, diante de Deus, não são nada, e Deus já tem isso determinado. Então isso é o que essa passagem do 12 ao 14 nos
nos traz. Agora do 15 ao 19, será que o machado se exalta acima daquele que maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Será que seria uma vara, será como se uma vara manejasse, seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou um bastão levantasse quem não é de madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama, peraí que eu perdi aqui. Vou voltar aqui no 16, tá? Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará em um fogo, e o santo uma chama. Num único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas rosas braveiras. A glória das suas rosas bravas. A glória de suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas são tão poucas que até uma criança poderá contá-la. Então aqui nós percebemos agora uma provocação, né? Exatamente para mostrar Deus no comando de tudo, né? A Assíria estava sendo um machado na mão de Deus. E aí ele faz uma pergunta aqui. O que é o machado diante do lenhador? Ou a serra diante daquele que corta, né? O serralheiro lá, o que serra? Nada. Se não for alguém lá e pegar o machado, ele não serve para nada. Se não for lá alguém pegar a serra para usar, ela não serve para nada. Então, é sobre quem? É sobre o machado? É sobre a serra? Ou é sobre o lenhador? Aquele que usa o machado e que usa a serra? É sobre o lenhador. Então, é isso que ele está dizendo. Eles são só machados. Eles são só serras. Quem usa eles sou eu. Inclusive, não pode, né? Um machado não pode virar para o seu lenhador e querer fazer alguma coisa. Quem determina a árvore que vai ser cortada? O lenhador. Quem determina a força com que o machado vai entrar na árvore? O lenhador. Quem determina a velocidade que vai ser usada a serra? O lenhador. Então, ou seja, não é sobre o machado que era os outros povos, né, os inimigos, a serra que eram os inimigos. Era sobre aquele que estava usando os inimigos contra a própria nação. Mostrando a necessidade, lembra que a gente viu? Se arrependam. Eu estou usando o machado contra vocês porque vocês não estão se arrependendo. Então o objetivo aqui não é vocês olharem para a Assíria, é vocês olharem para o lenhador, para Deus, aquele que serve, né, a vocês, aquele que vocês deveriam servir, aqueles que livrou vocês da escravidão do Egito, aqueles que conduziu vocês até aqui, o todo soberano. É sobre ele, não sobre vocês. É sobre ele, não sobre os seus inimigos. Então, tire os olhos dos inimigos, tire os olhos de vocês e apontem os olhos de vocês para aquele que vai salvar vocês, para aquele que manuseia todas essas coisas e que tem poder. Esse é o nosso objetivo de vida, né, gente? Nós, só fazendo um parênteses rápido, nós vamos avançar até aqui o versículo 19, depois na aula que vem, então a gente termina esse capítulo 10 e também tem condições de olhar para o 11 e para o 12. O capítulo 12 é bem curtinho, então a gente olha para esses 3 capítulos, final do 10, o 11 e o 12 na aula que vem, e aí a gente completa então esse bloco de profecia de Isaías. Mas antes, para finalizar, eu queria trazer algumas aplicações práticas para a gente, do que a gente tem então acompanhado até aqui do capítulo 7 até agora, nesse bloco de profecia que Isaías nos tem. E a primeira implicação é exatamente essa que a gente terminou, né? Em quem a gente tem colocado os olhos? A gente tem colocado os olhos nas circunstâncias, nos inimigos, nas coisas aqui perenes, ou os nossos olhos estão no Senhor? Naquilo que já nos é garantido por meio de Jesus Cristo, principalmente aquilo que nós podemos usufruir aqui e que com certeza
usufruiremos no mundo vindouro. Hoje nós vimos que Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Temos vivido em paz? Temos paz no nosso coração e nossa mente? Se não temos, sabemos onde podemos encontrar paz. Ele é o príncipe da paz. Quando nós colocamos Jesus Cristo no centro da nossa vida, vamos desenvolver uma vida de paz, porque confiaremos, afinal de contas saberemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Saberemos, como vimos nessa passagem, que tem limite. Ele põe limite nas coisas. Ele põe limite no Covid. Ele põe limite na corrupção. Ele põe limite em bandidos. Ninguém vai fazer nada conosco que não esteja conforme o propósito dele para nós. Temos que confiar nisso, porque confiando nisso teremos paz. Conselheiro maravilhoso. Temos meditado com Ele para termos conselho dele? Temos buscado a Ele nessa direção para sermos aconselhados por Ele? Ele é o nosso conselheiro maravilhoso. Príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai eterno. Vai ser por toda a eternidade e já é, né? Temos crido nisso, gente, temos colocado a nossa vida diante dele, temos trazido Jesus Cristo para ser o centro da nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo. Eu vou falar isso para vocês, eu não sei vocês, mas eu tenho lutado contra isso. Eu, inclusive, no meu computador eu pus uma tela, Jesus Cristo deve ser o centro. Lembra que eu falei no começo, né, desse encontro exatamente aquela frase? Eu coloquei ela na frente da minha tela para eu lembrar sempre disso, porque durante o dia a gente esquece, né? Aí a tribulação vem, o medo vem, o desespero vem, é uma luta. Eu acho que não à toa Paulo nos diz, né? Combate o bom combate, para você poder completar a carreira e guardar a fé. Eu acho que o bom combate que nós vamos travar até o final da vida é para a gente tirar a gente do centro e pôr Jesus Cristo no centro. O dia que a gente fizer isso, nós vamos colher o que foi dito aqui. Teremos conselhos maravilhosos, viveremos num reino de paz, sobre o poderio de Jesus Cristo e sobre tudo que Ele nos oferece. Isso vai ser reservado para a gente. Um dia essa guerra tem fim. Um dia Deus vai voltar e vai restaurar todas as coisas e nós teremos isso pela plenitude do Espírito Santo em nós. Mas enquanto esperamos esse dia, e essa é a nossa esperança e nós devemos viver por isso, nós devemos combater esse bom combate. Lembrando que nós temos o Espírito Santo e nós só conseguiremos ter êxito nesse combate nos submetendo a Deus por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então que nós possamos buscar a isso. Outra aplicação que eu gostaria de tirar desse encontro de hoje, a da mão estendida. Não importa o lamaçal que estejamos dentro. Não importa o que nós praticamos até hoje, o nível de injustiça, o nível de infidelidade, o nível do que quer que seja, não importa. A mão de Deus vai estar sempre estendida para nós. Ele pode estar irado conosco, estar disciplinando a gente, mas a mão dele continua lá estendida. Se a gente enxerga isso e pega a nossa mão, a gente sabe que é Ele que também que nos puxa de lá, mas Ele também põe no nosso coração esse desejo de esticarmos a mão. Então, que nós possamos clamar isso para Ele, assim como Ele falou para Pedro, que ele era um bem-aventurado por ter recebido a verdade do Evangelho no coração dele, que a gente também possa clamar, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, faça minha mão estar estendida para o Senhor, para que eu possa viver em santidade, em justiça e em retidão no Senhor. Por favor, é Ele que pode nos fazer isso, é Ele que nos vai capacitar por essa direção. Lembrem-se, não importa o que nós estamos vivendo ou o que nós já vivemos. A partir do momento que a gente estende a mão, Ele tira a gente do lamaçal e Ele mesmo nos limpa a lama e vai nos vestir como o pai vestiu o filho pródigo, com o melhor das vestes, e vai nos receber de volta pelo amor do teu nome e pelo zelo que Ele tem por Ele mesmo. Não deixem de acreditar nisso, amém? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, espero que vocês tenham gostado.
Espero que amanhã vocês possam ter um momento de adoração pelo Senhor por causa de tudo que Ele tem feito por nós e que a gente possa sempre ter isso em mente. Jesus Cristo é o nosso centro. Eu vou orar terminando e a gente nos vê a semana que vem. Senhor, obrigado por mais um período que o Senhor permitiu estudarmos a Sua Palavra, o Senhor falar aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque é o Senhor, é sobre o Senhor, é tudo para o Senhor. Nós somos somente intermediários. Muito obrigado por fazer parte do Teu reino. Muito obrigado por fazer parte da Tua vida, da Tua história. Muito obrigado por ter o Senhor nos orientando e nos guiando em todas as coisas. Pedimos por essa semana que o Senhor continue nos dirigindo, pedimos pela vida de cada um dos nossos irmãos e que a gente possa sempre glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Até lá.